Bom dia a todos, irmãos, encarnados, desencarnados. Sejam todos bem-vindos nessa casa de amor a Maria. Vamos dar início à nossa programação do dia de hoje. Vamos fazer a leitura do livro Jesus no seu dia a dia, para que a gente possa se harmonizar nesse momento, entrar em conexão com as energias do mensagem número 34, o bom combate. Prepare-se para a batalha, procure se proteger nas trincheiras do amor e da caridade. Arme-se com a espada do perdão e da solidariedade. Arremesse as granadas de compaixão, para que elas se dilatem nos corações alheios. Coloque a armadura do esforço permanente e parta para o combate. Preste atenção à retaguarda. A invigilância dos próprios pensamentos pode pegar você em surpresa. Fique atento com um possível motim interior. A falta de união pode eliminar as forças. O inimigo é perigoso, porque permanece escondido dentro de você mesmo, camuflado pelo seu ego. Quando perceber, pode sofrer uma derrota. Solicite o reforço dos amigos espirituais através do corpo correio da oração. É possível que nesse combate contínuo das ingratidões lhe firam a alma. Por isso, mantenha sempre a mão da fraternidade para o socorro mais humilde. Caso siga a justa dessa estratégia de combate, a vitória será uma questão de tempo. Vamos, nesse momento, orar, agradecer a Deus primeiramente por podermos estar aqui mais uma vez, por essa oportunidade. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre e aos bons espíritos que nos concedem esse momento. Senhor da vida, mais uma vez reunidos aqui, pedimos auxílio da espiritualidade amiga que venham abrir nossas mentes e nossos corações para recebermos as mensagens que serão lidas nesse momento, para fazermos esse estudo. Abre nossa mente, abre nosso coração, Senhor, nos conduz nessa manhã, nos ampara e nos ilumina, que a espiritualidade amiga venha a nos conduzir. Te agradecemos por essa oportunidade mais uma vez, que os Espíritos de amor e de luz, Maria Santíssima, possam conduzir nosso irmão Douglas, que vai proferir no dia de hoje a nossa palestra. Então, fiquemos em paz e que assim seja. Bom dia a todos, bom dia a você, querido internauta aí. Não sei se está vendo agora pela manhã, à tarde ou naquelas madrugadas de insônia. Muita paz a você. Plataformas digitais, AD, YouTube e Facebook. O tema proposto hoje pela casa é características da perfeição. E até me perguntaram por que eu não coloco todas as palestras que nós fazemos nas instituições espíritas, por que eu não coloco todas elas? Não é simplesmente para não repetir as palavras. Eu sempre gosto de colocar, quando se tem alguma análise, a dita novidade, que não é novidade, mas sempre tem uma análise ainda mais atualizada do assunto. Então hoje, nós estamos aqui no Centro Espírita Amor a Maria, Belém do Pará, bairro Cremação. O link do endereço está aí no cartaz. E a instituição pediu para nós falarmos sobre características da perfeição. E a gente toma para nós, né? Mas
como é que eu posso falar de perfeição se eu não sou perfeito? Tem que ter pessoas com autoridade mesmo, intelectual e moral, para falar sobre o assunto. Como nós, seres ainda infantis no conhecimento, poderemos acrescentar algo nas palavras de Jesus. É por isso que fizemos questão de colocar essa palestra nas plataformas digitais. Sabe por quê? Porque eu tenho observado alguns expositores sendo severos nas suas colocações, enquanto que na vivência faz tudo ao contrário. Isso aqui é verdade. Então não adianta eu chegar aqui para vocês e começar a dizer tópicos da perfeição que você quer, que você deve agir, enquanto que na minha vida diária eu não pratico isso. Mas e aí, o assunto tem que, na linguagem popular, morrer? Não. Todas as palavras do Cristo, elas devem ser analisadas com um objetivo: nos auxiliar a sermos perfeitos. Porque nós seremos um dia perfeito, não no atual estágio que o planeta está. O planeta ainda é um planeta criança, um planeta de fato escola. Mas, por misericórdia de Deus, o amor do Cristo, Ele veio nos deu o quê? Uma ajudinha, para que a gente possa acelerar o quê? A nossa perfeição. Então, o que Jesus falou e Allan Kardec desenvolveu são tópicos que nós temos que meditar diariamente. E alguém pode estar dizendo: não, mas a gente tem que fazer. Como é que a gente pode fazer algo se a gente ainda não arrancou outros tantos que nós já temos? E aí é que começa a nossa análise, certo? Porque nós cobramos perfeição do nosso próximo sem nós termos, e também nós queremos colocar algo dentro de nós que nós nem sequer sabemos o que é, como funciona. Por quê? Porque nós temos dentro de nós ainda comportamentos que impedem a gente avançar mais um pouco na evolução. Então não adianta eu ficar cobrando comportamentos se eu não conheço a evolução do meu próximo, ou cobrando comportamentos de mim se eu nem sequer sei o que é de fato aquela virtude boa, porque eu ainda tenho situações dolorosas e tristes a serem extirpadas. Então nós vamos conversar o que realmente a doutrina espírita quer nos mostrar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a característica de uma perfeição. Porque se nós formos ler esse capítulo, pronto, acabou o Espiritismo para mim, eu não vou mais, porque eu não me enquadro aí em muitos pontos. Só que não é bem assim. O problema atual do Espiritismo é alguns expositores lançando os seus pensamentos, as suas dificuldades, tentando amenizar a sua própria dor e tentando colocar algumas barreiras para que as pessoas comecem a atender de uma forma muito simples, as leis de Deus. E Allan Kardec, eu sempre pontuo isso nas nossas palestras, programas de rádio, TV, que ele sempre coloca que à medida do conhecimento, à medida que nós formos adentrando as coisas de Deus, muitos pensamentos e comportamentos eles vão se ajustando. A cada época, o seu desafio, a cada época, a sua conquista. E no quesito pedagogia, nós avançamos muito. Por quê? Porque algumas palavras
não comportam a análise criteriosa da alma. Observai tudo de Deus em espírito e verdade, e aí extrai a verdade. Tanto é que quando nós fazemos uma análise profunda de algum ensinamento à luz da doutrina espírita, a gente fica em paz. Poxa, eu estava entendendo tudo errado. Mas por quê? São as colocações que algumas pessoas fazem, deixando outras meio desanimadas com a vida. E quando eu comecei a gravar com algumas pessoas um programa de TV, eu sempre me recordava dessa fala de Jesus: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E alguns expositores, alguns entrevistadores diziam assim, a nossa perfeição é relativa. A primeira vez que eu ouvi essa palavra perfeição relativa, eu fiquei assim, pera lá, mas está desconstruindo alguma coisa que Jesus falou. Eu ficava calado. E aí, com o tempo, de tanto eu ouvir essa tão bendita perfeição relativa, que eu comecei também a falar perfeição relativa, mas sempre me agoniou a palavra perfeição relativa. Aí vem aquela questão, ou você é perfeito ou não é, porque quando você coloca a palavra relativa, então sempre vai ficar o que? Uma imperfeição contigo, entende? Quando o Espiritismo, os benfeitores espirituais dizem que o Espiritismo veio atender a inteligência humana, a minha inteligência começou a bugar nesse sentido. Como é que é? Ou eu vou ser perfeito, ou eu não vou ser perfeito. E aí, quando o SEAMA me provocou para trazer esse tema, característica da perfeição, até então, porque as obras básicas é uma imensidão de conhecimentos. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, aliás, em todos os seus livros, ele sempre coloca que o Espiritismo é uma ciência para se estudar a vida toda, e nós não vamos conseguir abraçar todo um conhecimento, até pelas nossas limitações. E aí foi que, estudando o capítulo, que eu vou ler só uma parte do Sede Perfeito, o capítulo é Sede Perfeito, eu encontrei a palavra perfeição absoluta e perfeição relativa. Eu digo, olha só, não é que eu não conheça as obras básicas, eu conheço, mas eu funilo sempre por um determinado assunto dentro das obras básicas. Como eu fui provocado nesse assunto do Sede Perfeito, eu fui lá, digo, então é daí que alguns dos nossos irmãos espíritas tiram a palavra relativa, porque Kardec falou. Mas e aí, se eu cutucar eles da seguinte forma, como eu estou cutucando agora, então quer dizer que a própria, quer dizer não, é a lógica, que a própria palavra relativa impõe o quê? Um limite. Então, nós como criaturas de Deus, criados com tanto amor, nós não vamos ser perfeitos, porque sempre vai ter uma ponta de imperfeição, porque a perfeição é relativa. E aí, como é que fica, Icléia? Como é que fica a análise? Por isso que eu digo, vamos conversar para entender Jesus, porque veja lá, foi o Cristo que lançou a proposta de mudança, foi o Cristo que colocou qual será o nosso fim. Perfeito como perfeito é vosso Pai que está no céu. Jesus está errado? Kardec está equivocado na análise? O que é que o Espiritismo diz na atualidade? Graças à inteligência que deu um salto, graças à inteligência que começa a querer realmente entender as leis de Deus. E aí, o próprio senhor Allan Kardec, ele coloca na parte introdutória esses desafios da inteligência, a cada época o seu desafio.
Então, Jesus está certo, Kardec está equivocado? Negativo. Negativo. É a forma como os expositores estão colocando a fala de Kardec. Vocês sabiam? Então, é errado você, expositor, quando fala que nós vamos alcançar uma perfeição relativa. É errado. É errado. Nós vamos alcançar sim uma perfeição, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí alguém deve estar cutucando assim mesmo, olha, tá vendo só, está falando besteira, quer dizer que nós vamos ser deuses? Nós não sabemos o que seja uma perfeição. Nós não sabemos. Nós estamos caminhando para entender. Tanto é que nessas redes sociais, hoje, graças à internet, muitos médiuns estão compartilhando conhecimento. E teve um médium que ele perguntou para o seu anjo da guarda o que é Deus na realidade, o que é Deus, o que é essa força. Ele perguntou para o seu guia espiritual, digo, nem eu sei direito. Aqui no mundo espiritual nem eu sei direito. E ele perguntou, você fez para os espíritos superiores? Eu fiz. E o que? Eles disseram, mas eu não entendi. Olha só. Então nós não conseguimos entender, em primeiro lugar, que é Deus. Em segundo lugar, o que seja a perfeição. Em terceiro lugar, como é a perfeição de um espírito já nas suas conquistas totalitárias. Então, não seja arrogante de achar que conhece e fica dizendo que nós não seremos perfeitos, a nossa perfeição é relativa. Então, para ser fiel ao nosso estudo de hoje, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Kardec coloca a palavra perfeição relativa. Como ele coloca essa perfeição? Tanto é até que eu lendo, estudando, eu acho bonito Kardec defendendo Deus, defendendo Jesus, mas ele se posiciona também na humildade. Você nunca leu? Você nunca analisou? É porque tem gente que lê as obras básicas, ou qualquer livro, fora das obras básicas, e não estuda, não analisa. Nós temos que analisar. Então vamos lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, sede perfeitos, caracteres da perfeição. Eu não vou ler todo, vou ler as partes que nos interessam, se bem que é curta. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vos não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele tirou na anotação de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 41. Jesus é claro aqui. Tem que ser perfeita que nem Deus, né? Nada desse negócio de perfeição relativa aí que o pessoal anda dizendo. Não, irmão. Isso é arrogância você querer ser perfeito igual a Deus. Não, Jesus disse. Jesus disse. Mas aí, não, mas o Espiritismo é a ciência que vem consertar alguma coisa que Jesus falou, então quer dizer que Jesus falou besteira naquela época? Não, não falou besteira. Kardec falando, não foi os imortais não. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. E é aqui que eu acho incrível Kardec defendendo Deus, da arrogância das pessoas da época.
Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe igual, o que é inadmissível. Então, é inadmissível nós aceitarmos essa ideia de ser perfeito igual a Deus. Beleza, Kardec, mas foi Jesus que falou. E agora, não? Foi Jesus que falou. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhe disse para se esforçarem por alcançá-lo. Quer dizer, Jesus disse, olha, tu tem que ser perfeito igual a Deus. Mas Jesus não poderia, segundo Kardec, Jesus não poderia dizer, olha, tu não vai ser perfeito igual a Deus, não. Que isso é arrogância, certo? Que é arrogância. Kardec dizendo que Jesus não poderia falar, mas o homem falou, está anotado. E aí, dentro desse parágrafo, é que vem Kardec, basicamente retificando a sua própria fala. Ah, não observaram isso? Mas eu vou ajudar. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa. Aí que ele fala. Ele fala da perfeição absoluta e da perfeição relativa. E é aí que alguns espíritas pegam essa fala de Kardec e começam a dizer, olha, tu vai ser perfeito, mas é uma perfeição relativa. Então quer dizer que ainda vai ser inferior. Ou eu sou perfeito ou eu não sou. E aí? Vamos lá, gostou? É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. O problema, meus queridos expositores, é que vocês não prestaram atenção que Kardec estava falando da humanidade, não no contexto cósmico. No contexto cósmico, nós seremos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. E aí, como é essa perfeição? Ninguém sabe ainda. Os nossos pensamentos são muito pequenos ainda. Se nem os nossos anjos guardiões conseguem entender algumas coisas, lá na espiritualidade, quando outros espíritos de mais alta hierarquia vêm explicar, quiçá nós aqui limitados num corpo de carne, então não coloque limitação na busca que as pessoas fazem para tornar-se perfeita como um pai. Então eu fico com Jesus e fico com Kardec, porque Kardec fala de perfeição relativa referente à humanidade. Nós enquanto humanidade. E é belíssima essa palavra, porque ao mesmo tempo que Kardec coloca a posição, na análise dele, Kardec, a posição de Jesus, ele retifica dizendo que nós devemos olhar essa perfeição de que Jesus fala como relativa, em detrimento à nossa humanidade. Então, na presente vida deste planeta, nós não seremos perfeitos igual a Deus. É isso que Kardec quis dizer. É isso que Kardec... No atual estágio que o planeta está, nós não vamos ser perfeitos igual a Deus. Humanidade. Então a nossa perfeição, no atual estágio que nós estamos, ela é relativa em função de um trabalho que nós estamos realizando, porque nós não sabemos ainda o que seja um amor verdadeiro. E aí ele dá tópicos. Vamos lá. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela amplia a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhuma que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade.
Aí daí ele manda Kardec a gente fazer a caridade, amar o próximo e tudo mais, que é isso aí que todo mundo manda, e poucos exercem. Mas vamos lá, caracteres da perfeição. Ponha na cabeça, um dia eu, você, vocês, nós seremos perfeitos como o vosso Pai Celestial. Perfeição essa que nós não temos entendimento. No entanto, nós poderemos adquirir uma perfeição relativa à nossa humanidade, o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Como? Analisando aquilo que você já tem de bom. É isso, é simples. Não peça para o seu irmão tomar vergonha na cara. Primeiro tome você vergonha na cara, porque inclusive é uma coisa interessante, né? Quando a gente começa a cobrar essa tão bendita perfeição aí, relativa, a gente quer que os outros atendam os nossos caprichos. Como é que você pode estimular a pessoa a entender a perfeição de que Jesus e Kardec falam? Mostrando, olha, isso que é o belo do Espiritismo. Isso que é o belo do Espiritismo. Mostrando que nós estamos ainda no processo de caminhada rumo à perfeição. Que eu tenho que começar a dar os primeiros passos no entendimento dessa perfeição. É muito simples. O Douglas que vocês estão aqui vendo, não tem a moralidade por completa, não tem nem sequer a perfeição relativa a esse planeta. Porque podemos dizer que quem já passou aqui como modelo de perfeição relativa, olha só o que eu estou dizendo, pessoas que passaram numa reencarnação, que nos são modelos de perfeição relativa ao nosso planeta. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Santa Teresa d'Ávila, Santo Antônio, certo? Caibar Chute, Eurípides Bassanufo. Então são pessoas que entenderam que teriam que trabalhar em algo para tornarem-se felizes. É essa que é a perfeição de que fala Allan Kardec. Porque Jesus disse que nós seremos, mas não nesse planeta. Vem a doutrina espírita acalmar certos corações. Porque tem gente que coloca em cima das palavras do Cristo o rigor da mudança, enquanto que Jesus não coloca rigor na mudança. Ele só pede que a gente tenha entendimento que na lei. Então a característica da perfeição, como diz o meu amigo Pedro Cardoso, esse assunto daria um congresso de 3 dias, com debates exaustivos, e a gente iria encontrar uma paz, porque nós estaríamos entendendo o que Jesus falou e o que Kardec pontuou em termos de perfeição relativa. Eu quero agradecer, inclusive, ao Centro Espírita Amor a Maria de ter me provocado sobre esse assunto, porque agora quem chegar para fazer entrevista vier falar, não, perfeição relativa negativa, vai estudar, vai entender o que Kardec falou, vai entender. Não coloca no seu próximo obstáculo para tornar-se melhor. Eu não posso colocar, porque Jesus não colocou. Então Jesus colocou que sim, nós seremos perfeitos como o Pai. Kardec disse sim, você será perfeito, mas entenda que o planeta Terra é um planeta ainda escola, que possui limitações, tanto é no corpo de carne, e que a nossa perfeição aqui no planeta Terra, ela é relativa, não é a cósmica, como os espíritos siderais a conhecem. E aí, mediante a isso, eu vou fazendo um trabalho de quê? Entender o planeta que eu estou morando. Qual é a característica do planeta que eu estou morando? Como é que eu vou me adequar às suas leis? Porque as pessoas, elas sofrem por não conhecerem as leis do planeta, não conhecerem as leis que regem um corpo de carne.
Então não é o simples fato de eu dizer, faça caridade. Sim, por que eu tenho que fazer a caridade? Se eu tenho as minhas necessidades, eu tenho que entender o que seja a caridade. Por que eu tenho que amar o meu próximo? Se o cara me ferrou, ou a cidadã me ferrou, eu tenho que conhecer as leis por trás dessa intriga infantil espiritual. Característica da perfeição verdadeira nos dias atuais é você entender Deus acima de tudo, buscar estudar as suas leis e entender as suas leis, e não cobrar o seu próximo atitudes que você ainda não tem. Então, quando nós começamos a analisar as falas de Jesus e de Kardec nas análises dos conhecimentos atuais, a gente cria ânimo para fazer acontecer aquilo que está dando certo na nossa vida. Então é só você procurar saber o que está dando certo na sua vida, porque você está caminhando, você está realizando. E aí você vê que aquilo está dando certo, eu vou alimentar, porque eu estou entendendo a lei de Deus naquela ação. Da mesma forma, que se você perceber que alguma coisa está entravando o seu avanço, o que é que você vai fazer? Você vai usar o atributo da inteligência e dizer, não, eu preciso mudar este comportamento, porque este comportamento não é correto, em cima das leis que eu conheço deste planeta. E uma das leis muito claras na nossa vida, a lei de ação e reação, o toma lá da cá. A lei vibracional. Então, se eu penso coisas erradas do meu próximo, eu estou gerando energia contrária à lei maior de Deus. Essa energia começa a se perturbar dentro de mim. Quando a gente diz assim, olha, ama o teu inimigo, não é da boca para fora, não. Quer dizer que para mim ser feliz eu tenho que amar. Não, eu tenho que entender por quê. Qual é a lei que está inserida aí dentro? Bom, o problema é o seguinte: por que você deve amar e orar por aquele que vos persegue? Porque aquele que vos persegue, aquele que lhe calunia, está numa vibração negativa pesada. Está vibrando para que a sua vida não dê certo. E como você quer que a sua vida dê certo, você não tem que entrar na frequência dele. É isso, gente. É a explicação da lei atuante neste planeta. Então eu vou fazer uso de um conhecimento, de uma lei que age neste planeta, de uma lei que está inserida nos seus habitantes, e o que é que eu vou fazer? Então pela lógica, eu não tenho que entrar na frequência dele. É isso. E como é que você faz para não entrar na frequência daquele que vos persegue e calunia? Só tem uma forma: orando por ele, bloqueando a energia que ele está trazendo para você. E aí você vai fazer o quê? Deus Pai, cuide também do meu irmão que está com um pensamento equivocado sobre mim, que me odeia, que sente inveja de mim. E você está fazendo a sua parte dentro dessa característica de perfeição que Jesus coloca em cima das leis que ele sabe, das leis de Deus. Você, querido telespectador das redes sociais, e vocês aqui do Centro Espírita Amor a Maria, você consegue ser perfeito. Você consegue. A partir do momento em que você começa a fazer esses movimentos atuantes do conhecimento da lei de Deus. Não é para ter asinha de anjo, não. É ter o entendimento de como funciona e você fazer bom uso da lei que você já conhece. É isso. É essa que é a característica de um homem e de uma mulher que quer ser feliz, que quer ser perfeito. Entender como funciona a lei de Deus.
Não é sair por aí carregando sacolas e sair distribuindo, enquanto que o coração está dizendo, está vendo só Deus, olha, eu estou aqui, olha, suando. Está suando porque quer, não precisava disso. Poderia se fazer outros movimentos, sem causar perturbação. É por isso que tem inúmeras pessoas abandonando Deus, abandonando suas crenças religiosas e abandonando o espiritismo, porque fizeram uma má interpretação dessas palavras. Quer dizer que se eu fizer a caridade, toda a felicidade do mundo virá para mim, certo? Mas que caridade é essa? Qual é o teu entendimento? Quer dizer que se eu não sentir raiva de fulano que quer a minha desgraça, eu vou ter paz? Sim, mas por que fulano ficou com raiva de você? Que movimentos equivocados você fez para que ele ficasse com raiva de você? Então vamos começar a entender que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Quando Jesus coloca que há muitas moradas na casa do meu Pai, vem a física e a astrofísica, nos mostrando esse universo imenso, com seus sols e planetas, muito melhores do que o nosso, mas que o nosso também é melhor, porque é obra de Deus. Vem nos colocar que, além da grandeza que nós estamos aqui, que é relativa, não é a cósmica, nós temos um universo a conquistar, a partir das análises, a partir daquilo que os meus olhos estão vendo. Me assusta, sabe, Cleia? Me assusta quando as pessoas me pedem para levar um tema, dentro da linguagem de alguns espíritas, é um tema religioso. Não é religioso, é um tema analítico. Tanto é que é um equívoco algumas pessoas dizerem que o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro religioso das obras básicas. Não é. Não é. Ele simplesmente, Allan Kardec, pegou um livro e extraiu aquilo que Jesus havia falado e deu o cunho o quê? Científico da coisa. Então não é um livro religioso. Então Jesus falou, Kardec apurou o entendimento. Então, quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ter que fazer duas análises, a de Jesus e a análise de Kardec, e aonde você, aí fechando, onde você está no contexto desse crescimento intelecto e moral, aonde você está? Então ele já me fala. Se o capítulo é ser perfeito, então é sinal que eu tenho que entender que é uma perfeição realmente relativa ao planeta. Como é que está o nosso planeta na atualidade? Os níveis de caridade estão grandes, não estão tão capengas como no passado. Nível de tecnologia está excelente, em função da nossa inteligência. Abraçamos muito a tecnologia. A saúde, qualidade de vida aumentou. Hoje, pessoas chegam aos 100 anos de idade. A moralidade, já há uma preocupação das pessoas com o seu próximo, e elas ajudam em cima das suas forças. Então, se você for ver, o mundo está acontecendo. O mundo está acontecendo. Quer colaborar para um mundo melhor? Não fale tolices e nem cobre de uma forma tão rigorosa. Fale com conhecimento, chamando o seu próximo a se amar mais, a analisar ainda mais Deus, suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Eu vou voltar com este assunto nos programas de TV e de rádio, para consertar uma fala equivocada de algumas pessoas, para justamente colocar as falas de Jesus no que ele falou é verdadeiro. Nós vamos ser perfeitos como Pai dentro de uma análise cósmica, e colocar as falas de Kardec
que vamos considerar essa perfeição no nosso planeta como relativa, porque o nosso planeta ainda é primitivo. Valeu? Espero que todos tenham entendido. Minha princesa, a tribuna está com você. Como é bom, né, a gente poder ter esse entendimento, esse esclarecimento, né? E hoje a gente está aqui nessa oportunidade de vida, mais uma vez, rumo a esse progresso, a essa perfeição, sabendo também, né, que esse sentimento que às vezes a gente tem, nossa, não estou conseguindo, não chego lá, não alcanço, aqui está sendo esclarecido. Nosso irmão colocou para a gente um parâmetro, né, um parâmetro dessa perfeição, e entender também que a Terra, ela é só um caminho que a gente tem a fazer, e que a nossa vida é muito mais além que isso, né, que lá na espiritualidade realmente alcançaremos esse desejo tão grande que a gente tem de sermos perfeitos. Mas enquanto isso, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá aqui na Terra, caminhando, buscando, praticando o bem, praticando a caridade e vencendo esses desafios e superando a cada dia, né? Fazendo a nossa parte. Cada um segundo a vontade de Deus e o propósito que aqui estamos. Vamos agradecer mais uma vez por esse momento de estudo, por esse entendimento que nós tivemos, né? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia infinita, por esse esclarecimento, Senhor, que nos deu no dia de hoje, a espiritualidade se faz sempre presente em nossa casa, Muda Maria. Obrigado, Senhor, que nesse dia que aqui estivemos e estamos, possamos sair bem melhores do que entramos, que essa paz que nos envolve, o amor de Maria Santíssima, possa nos conduzir hoje, sim. Muito obrigado. Obrigado, espiritualidade